Valéria, primeirona. Oi, Oi! Sabe quem já entrou junto com a gente? O Marco. oi, Sabe quem já entrou junto com a gente? O Marco. Marcão, Marcão. É Pelo legal, né? menos, Ver todo mundo. Ah, vá, pelo menos vai ter um. sei lá, né, cara? A A Edi Edilene. também entrou. Vamos lá, o povo vai entrando. A gente dá uns minutinhos, uns 5 minutinhos. É porque Sim, assim, né? É porque assim, pessoal, a gente fez um ajuste e entramos umas 3h30, né? 3 horas, três e pouquinho. E aí começou a entrar gente. Eu falei, não, peraí, não é tá no ar, não. cara, É muito não, isso engraçado. é engraçado porque, na verdade, assim, eu vou ter que fazer, ó, ver se ficou melhor aqui, antes da gente. Porque assim, você fez umas perguntas cabeludas, né? A Rê Rejane, ó, também. Rê. É. Ah, não fiz pergunta cabeluda, vai. Não. Essa pergunta é de US$ 1 milhão. A pergunta tá feita, só falta US$ 1 milhão, né? Daí, agora vê se ficou bom aqui assim. E aí, Má, tudo bem? Tudo bem, Tô Marcão? acertando a iluminação aqui. Tá bom. Bom? Tá legal. Tranquilo. Tá até Não, parecendo gente séria, né? Ó. não é? Ó, se liga. Se liga. Não, e aí, assim, na hora que eu tava terminando o negócio, daí entrou uma ligação e tal, aí já viu, né? Pronto. Ah, aí é. A vida é essa, entendeu? Aí a É isso pessoa, aí. nossa, é verdade, você vai entrar ao vivo. Mas é muito engraçado. É. E assim, É, né? Sempre surge alguma coisa de última hora, é muito engraçado. Ô, Valéria, há quanto tempo eu te conheço? cara, Muito tempo, né? bastante, Bastante. bastante. Tipo, 10 anos? 7, 7? quase 7 é conta de 7. mentiroso. Tá bom, 10 Importante. para ficar bonito. Pra fazer conta redonda, né? Mas você sabe que, cara, bem Ó, uns sua fã 8 entrou, anos. viu? A Gabi entrou aí, ó, sua fã. Tá vendo aí, ó? Filhinha, filhota linda. Minha filha, eu tenho dois filhos, é a Gabi e o Lucas. Ele Ah, só eu tem. vi outro dia. Então, só teve um probleminha assim na hora. Porque assim, a gente lá no céu era mãe, entendeu? Aqui a gente Ah, meio que cambou assim um pouquinho, mas tudo bem, não tem importância, a cegou entendeu? entregou errado, né? Acontece, né? Veja Ah, bem. É que nem a gente é irmã do céu, né? Então, assim, é a mesma coisa, entendeu? Aconteceu um. Mas aí a gente se reencontrou, é um isso, entendeu? desvio. Teve um desvio no caminho, o povo se perdeu, né? A Gabi tá dizendo, Não, ó, sou fã das duas. Ah, Gabi, você é uma fofa. bem, Mas você também tem duas fãs. Então pronto. Tá elas é por elas, verdade, né? verdade. E você sabe que assim, eu vou fazer a teoria da. Porque assim, os caras agora estão fazendo aquele negócio de conectar pontos, né? Por que na pandemia você está conectando pontos entre pessoas que nunca se viram e super se entrosam? Então, eu vou colocar no ar a minha teoria da conspiração do céu, entendeu? Ah, é. Conspiração do céu é Ó, bom. a conspiração. Você não conhece a conspiração do céu? A conspiração do céu, Não. ela começa. É assim, a explicação é muito simples. Lá no céu tinha um monte de anjo. Tinha uns caras que eram anjos mais elevados, outros menos, e tinha os anjos que eram a gangue. Porque tudo tem que ter uma gangue, senão não tem sentido. Quero ler onde vai dar essa história. Ah, Determinados anjos que faziam parte da gangue, eles eram assim, tipo uma irmandade, assim, um negócio mais coeso, entendeu? sei. E aí, Ah. só que, assim, os caras faziam muita bagunça, assim, muita bagunça. Daí, lá o Pedrão, ele falou, ficou bravo num dado momento, ele falou, para que se vocês começarem a fazer muita zona aqui, eu vou mandar vocês para a terra. E a gente ficou zoando os caras. Aí ele falou, então tá bom, desce o primeiro que zoou primeiro. Aí você desceu. Aí continua, aí continua a Aí eu zoeira. desci. Ah, Claro, mas era que eu.
Claro, é fácil. É assim, é uma questão cronológica. Daí continuou rolando a zona, né? Daí desceu o próximo, daí continuou rolando. Aí daqui a pouco o Pedrão olhou pra minha cara e falou, cara, desce. Agora não dá. Sai. Aí eu falei, não vou descer. Ele falou, ou tu desce ou tu desce. Ele pegou e ó, mandou um chutão. Aí eu caí, pof. Aí beleza, aí cada um foi cuidando da sua vida, criando as suas histórias, aquela onda toda. Só que a gente, sabe esse negocinho aqui? Esse Ah, negocinho, é assim, quando o ah, anjo ia descer, claro. o anjo pegava e ia fazer uma marquinha. Psh, não conta pra ninguém o que, que você viveu aqui em cima, ó. Psh. E a gente tem essa marquinha por causa disso. Só que essa marquinha também ela virou um sensor, entendeu? E aí a Ah, gente sabia que tinha aquele lance, porque a gente sempre foi tecnológico, e a gente falou, cara, esse sensor aqui é o que vai conectar a gente. E conectou. E aí a gente só foi se localizando pelo sensor. Eis a explicação. super fácil, quer dizer, então a gente já veio de lá de cima ou de lá de baixo com GPS, é isso? Exato. Meu Deus, Mas então o meu tava com defeito. Eu te encontrei e veio com defeito aí, ó. nem foi, assim, isso explica por que, que a gente se dá bem, isso explica É, porque essa conexão das amizades tão forte, mesmo quando a gente conhece pouco a gente, assim, tipo, no mundo virtual, nessa pandemia. Tem gente que você está topando por aí, você fala, nossa, pelo "Cara, amor de parece que eu Deus. te conheço desde sempre. E você nunca viu uma pessoa na vida, mas É, parece que você conhece ela desde sempre. A explicação está aí. Essas são as sensacional. conexões. Ó, João Carlos, boa tarde, mocinhas. Ganhamos a tarde, hein, Val? Boa tarde, mocinhas. Van, tudo bem, Van Maguese? Ô, Val, o pessoal tá começando a entrar, mas você já tá contando história, né? É fogo. Quando a gente vai falar de storytelling, você já começa a maquinar, né? Fala sério. Então, prestigiando quem entrou no horário, Valéria, ninguém melhor para falar da Valéria do que a Valéria, né? Quem é Eita, a Valéria? Se eita, apresenta. bom. Tá. Vamos lá, contando as credenciais. Eu sou mestre em comunicação e narrativas pela Anhembi Morumbi. Sou administradora de nascença. Na verdade, de nascença entre aspas, porque eu caí em administração porque não tinha marketing naquela época. Recentemente eu fiz um MBA em gestão da inovação e propriedade intelectual. Fiz um outro MBA lá atrás, quando eu era um pouco mais novinha, em comunicação. Exerci durante muito tempo a carreira de executiva em grandes multinacionais, enfim, na parte de desenvolvimento de produto, de tecnologia. E um dia eu cansei dessa vida, eu falei assim, cara, não vai rolar mais, preciso inventar alguma coisa legal para fazer. E aí, alguns amigos já vinham me dizendo que eu tinha muita pegada para ser professora, não sei o quê, rarará. E aí um dia eu me convenci que isso era verdade mesmo, e eu fui aprender a ser professora de verdade. Aí eis que virei professora de verdade, e eu também me convenci naquela pivotada de carreira, essa é uma parte importante, que se conecta em tudo. Na época eu fazia um mestrado em comunicação, em narrativas, e uma das coisas que eu sempre soube fazer era contar histórias. Na minha cabeça sempre Ah, fazia muito sentido contar histórias. Eu nunca usei conceitos, eu sempre busquei analogias, busquei outras maneiras de recontar aquilo para que de alguma forma fizesse mais sentido, fosse mais palatável, menos chato. E aí você vai juntando as habilidades no meio do caminho e aí você vai construindo a sua jornadinha maluca, né? Então, além de contar a história, e nessa época eu fiz a Cuca Maluca, que contava histórias do folclore, enfim, eu começava a contar uma nova parte da minha história, seria como professora. Quando eu conto isso, o hum, povo acha divertido, fala, pô, maluca, né? E eu tenho que dizer que essa vibe que hoje eu vivo, que são os últimos 10 anos, que foi quando a gente se conheceu, falar, mais ou menos isso, né? no meu começo de carreira como docente. Tipo assim, eu devia ter um ano e pouco de docência. Mag E, Kish, ó, quem tá entrando aí para te ver, Mag Kish, ó. e aí Daniele Galdino, eita. tem um bando, né? E aí nessa brincadeira que acabou acontecendo que eu me achei. Eu me achei completamente. Quando eu era executiva, apesar de
de ganhar dinheiro, apesar de me divertir em alguns momentos, eu me divertia menos. Hoje eu descobri que eu me divirto muito mais, acho Com muito muito essa. menos. Mas é uma coisa pela outra, né? Na verdade, Pois assim, quando é. você olha a qualidade, quando você começa a olhar essa Ah, pegada toda, e aí você fala, é um pelo outro. E aí vem é um pelo exatamente outro. essa coisa dos modismos que vão e vêm, né? E um deles é exatamente o tema de hoje, né? Essa coisa de storytelling, que a galera pira total. Nossa, storytelling! E que, na real, esse lance de storytelling é mais velho do que andar para trás, né? Tipo, o Como mundo assim, existe. Valéria? Então, ó, de novo na Ela teoria vai da. contar a história de novo? Você estava falando hoje, agora você vai contar a história de novo, Valéria? Para dizer Porque que é legal. storytelling é bom? Meu Então, Deus. porque, olha só, na verdade, isso não fui eu que inventei. Na verdade, quem inventou isso foram os homens lá da Era da Caverna. Por que eles inventaram isso? Então, o primeiro ponto a primeira grande tecnologia inventada no mundo, a gente sempre acha que tecnologia tem a ver com internet, essa coisa toda, o que não é verdade. Não. A primeira grande tecnologia do mundo foi exatamente a tentativa do homem da caverna de pegar a mulher da caverna. Então, se liga na cena, claro, é assim, ó, se liga. O cara ficava É. e a mulher e o cara ug e a mulher porra, não vai rolar. Aí ele pega e fala assim, meu, preciso dar um jeito de conectar para conversar com essa pessoa. Aí ele fazia ug-ug, ela entendia que era pata de dinossauro. Ug-ug também era para dar um ug-ug e fazer formiga. Ug-ug significava muita coisa. E aí, tipo, ficou complicado. Nesse momento, o homem inventa a fala e ele começa a se comunicar. Quando ele estabelece a família, quando ele começa a estabelecer, a sociedade começa a se estabelecer, ainda lá na caverna, o homem começa a descobrir que ele precisa avisar perigos, culturas, Uhum. mitos, ele precisa avisar um monte de coisa. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai contar história. Algumas dessas histórias elas vão ficar memoráveis para sempre, e outras vão ser esquecidas ao longo do tempo. Mas o contar a história é exatamente o momento memorável. É a hora que a gente fala, cara, eu quero ficar para a eternidade. Como é que você se eterniza? Uma história. E aí é que vem a coisa. As histórias elas vão crescendo, elas vão adquirindo primeiro pela verbalidade, Sim. oralidade, né? A gente vai Uhum. contando história. Então, lá desde os ancestrais, lá da caverna, ele vai te contar, olha, presta atenção porque aqui mora um dinossauro. Olha, presta atenção porque não tem comida. Aqui tem um Olha, perigo. tem um perigo. Tem gente roubando gente para algum ritual religioso, porque a divindade também vem nesse momento. A tentativa de explicar o que está acontecendo. E, na verdade, contar a história é exatamente isso, é a tentativa de tentar explicar aquilo que a gente não entende, ou aquilo que a gente está vivendo. E E aí, na ao verdade longo do começou, tempo, começou por uma fala, necessidade, né? De expansão, de ir além, na verdade, né? E até da conquista do exatamente. Ugi Ugi, né? Então, o inconformismo do homem, e que isso vem da natureza humana especificamente, do É. continuar, do manter a espécie, da continuidade. E Uhum. aí, falou, beleza. Aí a gente começa em umas partes engraçadas que é assim, né? Você começa a contar a história, né? E claro que sempre, desde sempre na vida eu conto uma história e aí telefone sem fio. Você já vai lá, entende a história do seu jeito, o seu cérebro, aí você entende melhor do que eu sobre isso. E aí até assim, É. o tal do cérebro reptiliano no começo, né? Que ele tinha aquele negócio de é de comer? Não. É de matar? Não. Então é legal, né? Aí esse, ó, é legal, então me conta. Daí você achava legal pacas, daí você ia lá e contava pro outro. Mas aí você tinha que dar o teu tempero, porque senão, meu, É. plágio. Aí você aumentava um ponto. Aí o treco ia crescendo, 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 e a cultura ia sendo disseminada, as histórias iam sendo passadas de geração para geração. Num dado momento, alguém ficou bravo com a história e falou: porra, para, estão ampliando demais essa história maluca. Vamos inventar o fogo. Aí o homem foi lá, que nessa época devia ser muito ruim
comer carne crua, né? Vamos combinar que carne crua e sem tempero devia ser o ó, né? Nossa. E aí devia ser complicado. Daí o homem Ó. vai e inventa o fogo. Aí, beleza, nasceu o churrasco. Real. A Anne entrou, a nossa querida Anne entrou. Tem uma neurocientista, a Suzana Ercolen-Nozel, que ela tem um vídeo muito legal falando sobre a invenção do fogo e como a sociedade mudou. E mudou realmente Pois a é, história, né? Por que não a contar a história? história. Continua. É, E aí, continua. então, beleza, saiu churras, né? Tem que sair alguma coisa de bom. Saiu fogo e sai também nessa época, mais ou menos, né? Na verdade, muitos anos depois, o homem começa a entender que existem determinadas verdurinhas, entre aspas, né? Plantinhas, entre aspas, e que eles podem pintar. E eles começam a fazer as pinturas rupestres, que é o registro fotográfico, vai, daquele momento, aquela selfie daquele momento. Então, morei aqui. Real, é assim, pensa. Sensacional, você definiu a selfie pré-histórica, quer dizer, o que eu vou fazer com você? Então, mas, olha, é É isso verdade, aí, porque é a necessidade do é registro. isso E aí. aí ele começa a contar as histórias. E aí, assim, por exemplo, ele vai e coloca a fatídica imagem do Superboy com chifrão assim. Quando eles vão escavar aquele arco arqueológico, né? Eles vão descobrir que aquele negócio esquisitão lá que parecia um boi, na verdade era um coelho. Então, tipo, que aumenta um. É É, verdade. é. A maioria dos animais que estavam cercados naquele momento. Uhum. Mas é a necessidade de mostrar que eu fui um herói que já nasce lá naquela época. E aí já vem também uma pegada cultural que está no DNA da gente, que é o homem com a sua habilidade de caça, a mulher com a sua habilidade de cultivo. A mulher com a garantia de continuar a vida, continuar a família, os valores, e a maioria das histórias são contadas pelas feiticeiras ou anciãs, que vão dar conta É. de explicar o que está acontecendo, porque alguém desapareceu, se desapareceu, desapareceu para sempre ou não, aí você começa a ter o desenvolvimento de espiritualidade, de E na, ritos, de e na mitos. verdade, aí você também tem a origem dos mitos, né? Então, estudada na parte de cultura, antropologia, sociologia, filosofia, como é que nasceram os mitos? Então, o mito tem uma grande história, uma grande história por trás. Então, a gente pode dizer que o mito explica ou conta a história, o storytelling do mito, né? Exatamente. E aí a gente vê exatamente nessa coisa da narrativa, né? E aí, num dado momento, o homem descobre o metal, ele fala, cara, com isso eu consigo pegar pedra e nhame-nhame, toque-toque, né? Tuque-tuque, tuque-tuque. Ele consegue escrever e ele deixa o registro dele na escrita, na pedra escrita, nas tábuas. E aí ele vai evoluindo, vai colocando além das histórias, a parte ética, boas convivências e por aí a coisa vai evoluindo. Tudo isso é história, tudo isso é narrativa que a gente vai trazendo lá de trás e vai evoluindo. No final do dia, é aquela necessidade da gente se manter vivo de alguma forma, mesmo quando você não exista mais, as tuas histórias ficaram marcadas em um dado arco de tempo, né? E o Então, que fica interessante. o que eu estou entendendo, pelo que você está me dizendo, então que storytelling tem um monte de coisas importantes por trás, um monte de Tem, fundamentos por trás, atrelados a ciências sociais, a comunicação, enfim, uma gama de informações por trás, por isso que funciona, por isso que é uma ferramenta útil, por isso que está na moda? na verdade, não está na. Olha que coisa louca. Conta a Ah, história sempre foi moda. Que agora a gente deu nome fancy para isso, né? Storytelling. é, Mas se você olhar. Porque a gente sempre curte essa coisa dos fancies. Mas história, telling, contar histórias. Então, aham, que de novo remete lá atrás. Qual é o grande lance? O grande lance que aí, assim, dando um salto monumental na história da gente, e aí eu vou voltar daqui a pouco para você. Lembra que eu ah, falei?
O cérebro reptiliano que você me ensinou é de comer? Não. De matar? Não. Eu vou me divertir? Nos tempos malucos que a gente vive agora, de super pandemias de informação, desse consumo 24/7 de informação, o cérebro da gente busca, e você também me ensinou isso, o caminho mais fácil, né? Tipo, tem que ficar pensando sobre isso, chato, boing, desliga. Toda vez que é chato, o cérebro desliga. Beleza, até aí ele desliga, a gente tem um efeito zapping na comunicação. Chato, 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 chato. Me conta alguma coisa que é legal. Aí você vê algum assunto interessante. Você, opa, parou. É de comer? Não. É de matar? Não. É divertido? Continua. E aí as marcas começaram a entender que não era mais vender, não era mais empurrar, porque aquilo ficou chato, o formato ficou chato. Mas como que eu trago esse cara junto comigo, esse consumidor? Pô, vamos voltar lá atrás. Como é que a vida era lá atrás, contando história? Bora contar as histórias a respeito de coisas que façam sentido. Bora contar a história de marcas ou momentos que se conectem ao dia a dia das pessoas e que façam sentido. E aí as marcas começam, principalmente nessa vertente de marketing 5.0, digital e tal, as marcas entenderam que contar história era um caminho muito mais legal para ganhar engajamento do consumidor. E aí elas começaram a desenvolver o storytelling como uma ferramenta de gestão de conteúdo, porque já sacaram que conteúdo é vida, para tentar conectar melhor esse consumidor novo / velho / né? Então, mas principalmente tentar, e eu acho que aí é a grande sacada, resgatar a parte emocional. Por quê? Porque antes a gente estava naquela pegada assim, né? O marketing durante muito tempo foi top of mind. Faz o treco rolar e colar no cérebro do sujeito. Aí você, de novo, vai lá na sua casa. Não, aí a sua casa cerebral explica tudo. Cola onde? Que parte da casa do cérebro cola? Boa pergunta, não tenho a menor ideia onde que essa porcaria colou. Se colou no lugar errado, você esqueceu. Se colou no lugar certo, você guardou e ficou com aquela lembrança de criança, né? Bala de leite kid, cotonete, e por aí a gente vai. Então, assim, eles começaram a perceber que eu não queria mais ser top of mind, eu quero ser top of heart. Por quê? Porque quando eu me apaixono, quando eu amo, eu viro fundamentalmente um defensor enorme daquilo. Grandes poderes, grandes responsabilidades, porque quando você está lidando com emoções, você passa a entrar num terreno muito perigoso, que você, claro, sabe explicar muito bem, que é a neurociência. Por isso que as marcas saíram, então, usando o storytelling também, de consumidor, ao invés de buscar consumidor, utilizou-se a palavra engajamento para transformar as pessoas de consumidor para fã. Então eu viro fã da marca. Como fã eu sou defensor, porque eu sou fã do Pelé, eu sou fã diz aí alguém mais novo, do Cristiano Ronaldo, eu sou fã de Maroon 5, quer dizer, eu virei fã. Você é fã, por exemplo, do Philip Kotler, você vira fã, por exemplo, da Flávia Wene, você vira fã da Gabi, você vira fã de um monte de gente, na verdade, pessoas que te inspiram. Só que essa coisa do fã também está crescendo para uma série de vertentes, porque agora, quando a gente está nesse mundo super conectado, a gente sai de palcos, são palcos diferentes para contar histórias diferentes. E no palco da internet, que é o grande palco, não é esse teu fã, esse teu consumidor, ele muda o papel dele, ele vira, na verdade, audiência. E aí, quando você vira audiência, a gente entra num outro campo de discussão, que eu tenho que voltar lá no storytelling. Por quê? Porque se eu não contar uma história legal, você vai embora. Então, eu tenho que te envolver nessa história, tenho que fazer uma jornada contigo, que isso também é mais velho que andar para frente. E essa jornada, é verdade, que é a jornada da caverna, né? O Aristóteles contava isso, é o tal do mito da caverna. E a partir dessa entrada do mito da caverna, a gente vai numa jornada, que a gente vai chamar de jornada de herói,
aonde tudo começa a ser normal, e eu vou começando a desenrolar esse negócio, eu vou te envolvendo nessa trama, e num dado momento a gente vai chegar na tal da hora da verdade, né? Que é o tipo, pá, aquele momento que, meu, tudo ou nada, né? O grande embate, enfim, aquela coisa toda, e depois a vida volta ao normal até a próxima jornada acontecer. E aí, olha que louco, porque a gente passa a ter que fazer isso para a sala de aula, a gente passa a ter que Oh, fazer com certeza. com marca, a gente passa a fazer isso com a gente, pensando a gente enquanto produto, a gente passa a ter que fazer isso de uma forma ampla, e aí vem a sacanagem, muito profissional, É, porque não é mais contar a história, né? É o contar a não. história, é falar para Técnica, a né? Gabi que está participando em tempo real, trazer a Gabi para contar essa história junto comigo, trazer o Ronaldo para continuar essa história, colar a Flávia, colar a Meg, vai colando um monte de gente que a gente pode chamar de arquétipo, isso lá na frente, mas Uhum. que cada um vai ter um papel, cada um vai ter uma função nessa grande contada de história do mundo, entendeu? Da tua jornada, da minha jornada, da jornada da marca, enfim. E aí vem a pergunta, por que que engaja? Por que que gera Porque se assim, engajamento? Porque eu pergunto para você, o que, que acontece na cabeça do ser humano? Em que lugar eu colei? uma É, identificação, eu tenho uma identificação emocional, aí eu passo a ter um carinho especial, eu passo a ter um desejo maior. Aí que tá. e- É como você, quando então, criança, qual professor que você gostava quando você era criança? Aí de repente você fala, quando eu crescer, eu quero ser. Pronto, você volta lá naquele passado, dizendo quem que você queria ser. Porque você se agora identificou lá atrás. É o storytelling da vida, né? É é diferente. isso aí da vida. E aí é que vem a parte que eu sempre amo quando você fala da casa, né? Porque eu falo, cara, histórias ruins vão pro banheiro, né? Tipo, qual lugar que vai? Deve ir pro banheiro, só pode. Mas histórias legais devem ficar em algum cantinho da sua casa cerebral aí, Ah, fica. que tipo, ela passa a se colar de um jeito X, que você sabe explicar aí ou não, mas que te remetem a boas lembranças. Então, por que que você engaja? Porque, de alguma maneira, aquele cheiro, aquela Sim. lembrança, aquele mito, aquele herói, de alguma forma aquilo te inspirou. E aí é aquilo que você estava falando, putz, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Ou eu quero ficar tão importante quanto esse sujeito quando eu for grande. Ou, nossa, esse cara aqui é o cara que inspira esse novo lance da minha vida, esse novo período da minha vida. Pensando que o ser humano, inclusive, passa por várias jornadas Sim. de histórias, assim como, como as marcas. E aí é muito engraçado que as pessoas perguntam, cara, só marca grande tem história? Na real, não, todo Não. mundo tem história. E na verdade, Val, se a gente for olhar, o João está colocando aqui porque faz sentido no meu coração. E é isso aí, João. Cada um vai se identificar e vai ficar engajado quando faz sentido no seu coração. Isso vale para os nossos alunos, isso vale para as marcas. Cada ser humano tem uma história pessoal. E nós somos uma E é somatória de histórias, né? Aí que tá. exatamente. E aí vem naquela pegada assim, quando vai no coração, e aqui é o momento que eu sempre falo que a história tem que tomar um cuidado. Porque quando eu entro no coração, eu entro em sentimento. Uhum. Sentimento é uma área que a gente ainda, apesar de a psicologia tentar explicar, apesar dos arquétipos tentarem explicar, apesar dos psico todos tentarem explicar, é uma área que a gente conhece pouco. Da mesma forma, o cérebro a gente ainda não conhece 150% dele. Só É, que quando você se sente traído, a tua fúria, o amor e o ódio, eles são parte da mesma coisa, né? O outro lado da moeda. E quanto mais intensificado for essa reação, mais complicada e mais atenção eu tenho que ter com essa história e com os detalhes dela. Por quê? Porque eu não posso te decepcionar. Porque a exato. decepção daquilo, ela é exponencial. E o que é um amor incrível vira ódio absurdo. Então, por exemplo, a gente viu agora essas tentativas, e a gente sempre vê de vez em quando os caras cantando uma história super bonita, na hora que você raspa um pouquinho a história,
super fake, né? Aquele negócio de contar uma história bonita para você, você chorou, se comoveu, só que no fundo, Tá no fundo, valendo. não, eu sou malévola, eu tô afim de te ferrar, eu nunca gostei disso. Eu Exato. só contei que você estava afim de ouvir. E aí você, do outro lado, e aí é que é o cuidado, esse consumidor 4.0 empoderado de voz, eu falo, ah é? Você me enganou? Fica frio aí que eu vou na rede Pera, social e eu, ó, hashtag te odeio e é isso hashtag aí. crise. É, e aí, por quê? Porque o meu propósito de contar aquela história não se conectava com o meu valor de empresa, mas eu estava tentando achar um espaço cinza aí no meio do caminho para tentar te convencer que aquilo era uma boa opção. Então, Uhum. quantas marcas no passado vendiam veneno dizendo que era vitamina? Aí você, cara, como assim veneno? E Louco. hoje as E aí, marcas estão cada vez mais sensíveis, né, a isso, ao porque poder da rede social, né? Aí que tá. E aí é que vem a coisa, né? O segredo está exatamente por quê? Porque quando a gente olha para o mundo corporativo e a gente olha para o mundo de histórias, parece que são coisas que são desconexas, né? É, história eu conto para quem? Para a gente. Uhum. Produto eu vendo para quem? Ah, empresas produzem produtos e esses produtos serão consumidos. Consumidos por quê? Gente, opa, gente. História, rede social, produto, serviço, por trás disso tudo existe gente. E aí é que vem, gente não é uma mercadoria. Gente é um Não. complexo enorme que traz consigo todo o seu background, né, de conhecimentos, de saberes, de experiências, e que o cara agora ele quer falar contigo. O cara agora ele quer se pronunciar, ele tem voz. E aí ele fica decepcionado, ele te ama, ele te odeia. Aí a psicologia diz, ah, isso é um cara bipolar. Não, o ser humano, ele traz essa bipolaridade louca. Mas você também o trata assim. Se não fosse assim, a gente não teria o grande debate da filosofia, bem e mal, certo e errado. Enfim, Exatamente, a dúvida ela é inerente, né? Ela faz parte do ser exatamente. humano há milênios, né? Vou caçar ou não E vou aí é que caçar? Tem perigo ou não tem a perigo? coisa justamente, porque aí a coisa se completa, né? Não existe o bem sem o mal, não existe o Exato, belo sem o feio. Então, esse exato. contraditório, ele também faz parte da história da gente. Outro dia eu estava brincando, dizendo que assim, todo vilão tem um lado B. E o cara não nasceu vilão. Alguma coisa aconteceu que ele falou: peraí, segura a onda aí, porque você vai ter o que é teu te reserva, porque é a coisa da revanche. E aí o cara vira um super vilão. Ele é super vilão ou ele é um anti-herói? O herói Uh, é tão legal assim? Será que o herói, em algum ponto da vida dele, ele também não foi um sacaninha? Nem todo mundo é então, 100% herói, nem todo mundo é 100% bandido. E essa contraposição, ela vem dessa coisa da narrativa. E aí, deixa eu entender por que o cara é vilão, vou contar uma história. Deixa eu entender por que o cara foi um herói, deixa eu contar a história. E que aqui na vem uma. verdade, se a gente for olhar, Val, a hora que eu estou contando história, eu não estou entregando peixe, eu consigo colocar as pessoas para pensar. Depende. Depende? Depende. Aí, por quê? Aí o lance. Quando a gente está contando uma história, e tem um cara que eu gosto Ah, bastante, que é o Andrew Stanton. Esse cara é da Pixar. E ele é um ah. contador de história incrível. E ele fala o seguinte, cara, A Pixar é peraí, imbatível, né? a Pixar é mortal. E aí vem a pegada que é assim. Primeiro me conta alguma coisa que me interesse. Já vai de cara. Assim, se não me interessa, eu não vou assistir. Aí ele vai me conta alguma coisa que interessa, beleza, comecei a te contar uma história. Aí você fala, tá, se eu entregar, e aí chama de teoria de 2 mais 2, né? Se eu entregar o jogo, tipo, ó, o resultado disso é isso, você fala, boring, não quero mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que te levar a conectar os pontos com o seu entendimento, eu tenho que jogar com a sua cabeça. Então, eu te dou a situação e você vai pensar a respeito do assunto. Você Legal. vai criando as conexões, Você né? as conexões têm que ficar por tua conta. É Ela lógico. não posso te entregar isso, porque senão ficou chato
é de matar, né? Boring, troca de canal. Aí, beleza, você vai evoluir esse negócio. Quando você evoluir esse negócio, você vai pro... Cara, e aí, vai dar certo? Eu tenho que trazer o jogo da incerteza para dentro dessa narrativa, essa dúvida, para causar curiosidade. O cérebro tem que falar, cara, e aí, o que vai rolar agora? Se não acontecer nada, se eu simplesmente entreguei 2 mais 2, você fala, chato, putz, que horrível. Se eu Ca- pego e te gero o fator gatilho curiosidade, eu fico moendo dentro da sua cabeça. que Bacana. é o que as séries da Netflix fazem, né? Você está assistindo, Exatamente. aí eles preparam e você fala, ah, não, peraí, ah, não, 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 agora eu preciso Exato, assistir o exato. próximo, preciso saber como é que vai terminar esse negócio. É o princípio da novela, né? O princípio da É, novela ele tem exatamente isso. Meu, aí bem na hora que vai acontecer alguma coisa com a mocinha ou com o bandido, enfim, comercial. Por que o comercial? É tipo, segura a onda aí que eu vou te contar o resto. Ó, assiste amanhã, porque amanhã eu vou te contar o que aconteceu. E aí você vai trazendo esse bololô. Mas aí vem um ponto importante. Quando a gente está fazendo isso, essa história que a gente está contando, ela tem que trazer veracidade. E essa aham, veracidade tem que ter a ver com aquilo que eu me proponho a fazer versus aquilo que estamos vivendo. Então eu tenho que trazer o uhum. tal do propósito para a cena. E aí é que vem, de novo, o grande dilema. Essa história era verdade? Se essa história era verdade, Não, legal, mas e se a história não era verdade? Então, eu vou te contar uma coisa que aconteceu quando eu estava lá na Nokia, lá, ó, 1500 anos atrás. Porque a gente é dinossauro, né? Você tá ligado aqui, não, 190 fale por anos. você, dinossauro não, fale por você, eu não, não nada de Pô, meu, no dinossauro. mundo de tecnologia, cara, a gente é Não, 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 dinossauro. não. Você participou lá da pintura rupestre, eu não, nem sabia disso. Mas tá bom. O que aconteceu na Nokia? A gente queria É. lançar um telefone. E era um telefone super bacana e tal, não sei o quê. Daí alguém teve a ideia genial, estava começando a internet, rede social, aquela coisa toda e tal. Uau. E aí o cara ele pegou e falou assim, cara, putz, eu conheci o amor da minha vida numa balada. E eu peguei o telefone dessa pessoa e eu perdi o telefone dessa pessoa. É uma pessoa assim, assim, Putz, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, blá, blá, blá. Meu, mas ela é o amor da minha vida. Eu preciso achar essa pessoa. Ela é a minha cara à metade. E aí vem exatamente daquela crença dos grandes amores verdadeiros que se completam, sol e lua, aquela coisa bem panela e mitológica, tampa, né? né? É, bem O que mitológico, panela e aconteceu tampa. e aí, o que aconteceu? Aí foi a hora que azedou, porque todo mundo falou, cara, meu, é uma grande história de amor, ela não pode terminar assim. E as pessoas começaram a ajudar o cara a tentar achar a tal da menina, tipo, pelo Ah, mundo que legal. inteiro. Ah, Legal? 3 dias depois, assim, isso ficou uma semana, na real. Uma semana depois, a Nokia se coloca como a heroína, dizendo: Nokia, o aparelho que conecta pessoas, e esse aqui é o aparelho usado putz, e não sei o quê. Cara, a galera ficou, tipo assim, o engajamento que eu gerei, que era super legal, né? Podia gerar um storytelling incrível, não sei o que, não sei o que lá. A Nokia vai e mata, ó, Connect People. A Nokia é o aparelho que conecta pessoas. Cara, aí a galera ficou louca. Tipo, meu, você me enganou. Durante quase 10 dias eu fiquei perdendo meu tempo para procurar ajudar o cara. Você usou os meus melhores valores, o então, melhor do ser foi humano. Aí, assim, cruel, decepção hein? geral. É lógico. E, e aí, por exemplo, agora com a coisa do Tami, né? O Tami, Alguém colocou aqui alguma coisa que eu não consigo achar quem é. peraí, deixa eu ver quem foi. Ou o Marcão que colocou da Tami. Então, Marcão? Ah, a da Tami, por exemplo, foi muito louca, né? Porque, na real, o Tami, ele é um influenciador digital, ponto. Ele construiu a família dele, ponto. certo. Então, uma coisa de cada vez. Natura se conecta com a diversidade, com os novos valores da sociedade contemporânea. Famílias de vários tipos, não é mais a família doriana, então, E ela família vem de mãe fazendo isso há tempos, ela vem construindo isso, mil essa cultura há muito tempo. parte do princípio do valor dela de É. nascença, tá no DNA Uhum. dela desde sempre, não é que brotou, tipo, tá na Não, moda não. brotar.
Não, não é fake, Cidade não é momento. e aí ela sempre buscou essas causas da diversidade, seja da sustentabilidade, seja da família, enfim. Sim. Ela traz a discussão dizendo, cara, todo formato de família é válido. Ponto. Também Uhum. não aparece no comercial de jeito nenhum, é simplesmente um influenciador digital, separadinho, beleza? A propaganda em si mostra paz, de uma forma super linda, cai a lágrima, super linda, com uma música super linda, mostrando pequenos momentos entre pai e filho durante a pandemia. Super lindo, o filme é super lindo. O Tami É não sensível, aparece né? super. É assim, no momento que a gente está muito sensibilizado. O Tami não É. aparece na publicidade. Ponto. Uhum. Você pode olhar o filme 50 vezes, você não vai ver o Tami. Ele simplesmente era um influenciador digital. Um sujeito maluco lá resolveu que é o Silas Malafaia, ele resolveu causar geral, dizendo que Tami não combinava com os valores da família brasileira, conservadora brasileira. Baita crise. E aí, assim, gerou top trends no Twitter, baita Causou, né? repercussão, não sei o quê. Causou. Causou. Só que aí, a hora da verdade. A hora da verdade é, pera, respira. Natura sempre foi conectada a propósitos e a diversidade, a valores. Isso aqui combina Verdade. super com o que a Natura sempre falou. Ele mentiu, Natura mentiu? Não. O Não. que aconteceu? Se você não gosta desses valores, você não é consumidor Natura. Se você se Uhum. engaja com esses valores, isso combina com o seu propósito, é contigo que eu quero falar. É. Moral da história, você teve aquele balalá, o balalá se reverteu positivamente, as ações da Natura cresceram exponencialmente, Arrebentaram. Isso. arrebentaram. E o mais importante, a Natura de fato limpou o joio do trigo. Quem é meu consumidor? Meu consumidor é o cara que está conectado com o meu propósito. E aí não me interessa se você não estiver conectada com o propósito. Então, você também tem uma mudança aí no posicionamento de marcas, que não é qualquer consumidor, é aquele que se conecta comigo, com aquilo que eu sou de verdade. Então, você Sim. começa a ver o movimento das redes, das grandes marcas, se posicionando com propósito, que volta lá atrás da coisa do trazer a verdade, né? Então, conta a Sim, sim. verdade, Ana. Então, assim, e aí você conta uma linda história. A Coca-Cola, por exemplo, se você Nossa, olhar, qualquer sensacional, né? case, assim, É. a Coca-Cola é tão O cara de Val, o pau. Wellington está colocando aqui que os valores de uma pessoa diz muito. E é realmente isso, né? Porque bate lá no valor, a pessoa fala, e Exato. aí você fala do consumidor natura, só para a gente fechar a natura. Fala do consumidor natura, beleza, eu sou consumidor natura, eu tenho a ver com a cultura, eu tenho a ver com a marca, e eu continuo comprando Exato. natura. Vamos para a E Coca-Cola. aonde ela foi? O coração. Exato. Ela está exatamente no teu Chamou, coração. chamou. E ela está exatamente na tua sala maluca lá, que se chama de sala de estar, que é onde eu entrei e coloquei um quadrinho na parede, né? E aí Tipo, você meu. fica, exato. E Tá aí lá, eu vou sua memória tá guardando. gravadinha, lógico. Acabou. Aí matou. Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola é mega É. cara de pau. A Coca-Cola fez storytelling desde sempre. Ah, Eles ela é são tão mestre, cara de né? pau. Desde sempre, tão cara de pau, que eles publicam a estratégia de storytelling dele dos últimos 30 anos, está publicado para quem quiser ver no YouTube, dividido em 3 pedaços, está publicado. Ele te conta quais são os valores, que é o valor da felicidade, dos bons momentos, do momento em que você está entre amigos, entre família, e ele te Aham. traz lembranças importantes. Quem é o Papai Noel? Coca-Cola. É. O Papai Noel é vermelho, é por causa da Coca-Cola. Quem é o As coisas ursinho boas são carinhoso? Coca-Cola, né? Momentos felizes com Coca-Cola. Coca-Cola, a Magda tá até aí, ela vai rir. Coca-Cola, na hora que bateu lá no cérebro, solta o quê? Hormônio da felicidade, né? Meu, açúcar, cara. Tipo, cafeína, cara. O cérebro, uou! Fica loucão. Mas fica loucão de prazer. Ele te dá aquela Legal. sensação de prazer. O O que que Marco está cutucando a gente, ó, que a Heineken tem muitos casos legais também, muitas coisas legais. Tem a Heineken, ela trabalha de uma forma sensacional.
E a Budweiser. A Budweiser, assim, Budweiser, nossa. assim, a Bud, ela soltou, esses dias eu até estava contando num bate-papo, a Budweiser, ela tem uma pegada de storytelling também que se remete à cultura e à história deles. Então, ela traz sempre nas publicidades elementos que constituem desde a história deles quando eles eram tiquititos, lá em 1700 e bola. No Hum, momento, cavalo, o cavalo naquele momento de lei seca, depois ele vai trazer o cachorro que fazia parte do pastoreio e do cuidado com o com isso ela cavalo. está reavivando o tempo todo a história, né? Emocionando, envolvendo, Ai, faz um... não, e ela aí o que ela faz? É muito legal, porque assim, aí ela conta o cachorro com o cara criando o cavalo, o cachorro que é um cachorro de caça, né? E um cachorro de proteção. Esse cachorro sempre aparece como elemento. E aí ele vai, ano a ano, no Super Bowl, eles vão trazendo pedaços dessa história. Em 2017, a Budweiser, ela pegou e o Trump estava com aquela pegada bem louca de não quero imigrantes e tal, É. aquela loucura, né? A Aham. Budweiser vai, resposta de Budweiser para aquele momento político que os Estados Unidos estavam vivendo, político nos Estados Unidos, mas mundo também, que é essa Uhum. coisa de não quero imigrantes. Eles pegaram e falaram, para, respira. Ele vai contar a história de quando o fundador da Budweiser sai da Europa, atravessa o oceano, vai parar nos Estados Unidos, uma jornada inteirinha. Aí ele vai conhecer o sócio dele, e aí ele fala: olha, isso aqui é o que eu fazia lá na Alemanha, é o que eu quero trazer para cá, quero fazer essa empresa aqui. E aí são os dois fundadores da Budweiser, e eles vão fazer Budweiser, né? Uma É. empresa, não sei o que lá. E aí, qual é o símbolo mais forte americano? É a Budweiser. Cerveja tipicamente americana é a Tipicamente, Bud. que é uma bela Essa é a história, né? clássica. É um belo E exemplo de aí, storytelling. exatamente, é storytelling. Isso tem a ver com a história dos caras? 200%. Isso tem a ver com a cultura dos caras? 200%. Como é que ele trouxe uma porrada no Trump? Exatamente falando, cara, as grandes empresas americanas vieram de imigrantes. Como que você fala que imigrante não é bem querido se as marcas mais amadas americanas são feitas por algum momento de algum imigrante É que lógico, então, foi um lógico. socão geral, tipo, uou. Nesse ano, pandemia, a Bud, ela fez uma outra ação mega legal, porque cada um tá num canto, né? E aí, os caras assistindo coisas juntos, nessa pegada live que a gente faz, né? Comemorações e tal. E aí, estão os dois amigos, assim, largadão, assim, tipo, combinando, vamos assistir, vamos abrir uma Bud, não sei o quê, nananana. E aí o cara faz um corte, aí beleza, aí um amigo vai para casa do outro, proteção, aquele esquema todo louco. E aí ficam os assistentes pessoais, a Alexa, a Siri e Ah, olha, um outro maluco lá qualquer. E eles começam a conversar entre eles que era uma hora ótima de tomar uma bud. olha E que aí legal. estão puxando, e assim, um falando pro outro, pô, o que você acha da gente tomar Budweiser? Pô, Budweiser é uma boa. Pô, mas como é que a gente vai tomar Budweiser? A gente precisa do dono da gente para tomar Budweiser. Como é que a gente avisa pro cara que ele tem que tomar uma Budweiser agora? E aí eles começam a combinar um esquema de avisar para os donos que eles têm que se juntar Que para uma legal. Olha mega aí, legal. que Assim, show. e aí, de novo, Budweiser, Bud de Buddy, Buddy melhores amigos. Então, Melhores o tempo amigas. trazendo essa narrativa. Ela combina? Super combina. O povo fica Lógico, louco. lógico. Coca e Pepsi, no emblemático caso Coca e Pepsi, por que a Coca colou? Porque bons momentos. É, Não é mas é isso sabor, aí. então foi pro coração, né? Agora eu vou te fazer um convite. A gente já está em 10 para 5 e 5, Cara, 3 para 5 o Instagram vai nos derrubar. E é rápido, né? Quando eu falo assim, você vê, já passou o tempo. É uma coisa de louco. Valéria, vamos fazer o... perguntas. Vai ser uma peste mesmo. Ô, Val, você está convidada a lançar o curso de Storytelling.
Uou! Você não vai fazer? Tanto que eu pego no Bom, seu pé tanto tempo. Podemos lançar? podemos. Você Vamos vai me lançar dar oficialmente essa... o curso de storytelling. Eu tô Porque te devendo, na realmente... verdade, duas coisas, na real. Eu tô te devendo o curso É, de storytelling e o doutorado de storytelling, promise. então... Ó, ao vivo e É, a cores, para 7 pessoas que estão vendo a gente agora, promise, I will. com, Vamos. Zen, na verdade, é assim, né, Val? Trabalhar storytelling, mas com tanto fundamento, que eu acho que se a gente juntar a neurociência e todo o conteúdo, e aí a gente monta, traz umas figuras que eu sei que você conhece, eu conheço, e aí a gente faz o curso. O que, que você acha? Eu vou Um pegar seu ato compromisso aqui, ó. fechado. E assim, eu vou dizer mais, Flá, uma das coisas que eu acho realmente assim, a ideia é incrível, mas exatamente essa mistura, neuromarketing, storytelling, pensando elas como ferramenta, na verdade, de novo, a gente lá atrás já usava isso. A questão é como é que eu uso daqui para frente. E de que maneira eu vou trazer esse engajamento com o consumidor, e aí trazendo o quê? A métrica. Porque eu Exato, preciso. mas é. E aí, Val, a gente já amarra com um pouco de mudança digital, né? Para o digital. Como é que você trabalha tudo isso na forma digital? Essa é uma proposta. O que você acha? Fica bonitinho, Eu hein? acho incrível e, na verdade, super aderente. Não, de verdade, porque no momento que a gente vive, a gente está num momento de transformação, aonde assim, muitas apropriações a gente tem feito de coisas que eram lá de trás, a gente está trazendo com uma cara nova, né? Storytelling, por exemplo, é o termo da vez, né? Da mesma forma, a É, transmídia é o termo da vez, neuromarketing é o da. transmite. Mas na hora que você pega e começa a entender que isso existe uma jornada, essa jornada se conecta com pessoas, que acho que o ponto principal é assim, não existe história sem gente, ponto. Não, não tem, Histórias são concordo. contadas por pessoas. À medida que eu entendo como é que essa junção acontece, e o principal, como é que ela acontece nas sinapses da vida, do cérebro da gente, para a gente conectar mente com mente, né? Aquela coisa do connect points, né? Por que a É. gente se conecta? A gente se conecta porque em algum ponto dessa rede a gente fez o tal do nozinho, né? Ponto e nó. E, E e o aí que a resto, coisa começa. Val, eu vou te convidar para você falar só do curso, porque vão derrubar a gente, viu? Não, mas beleza, assim, ó, Você eu queria vê. agradecer a audiência. Na verdade, a gente faz uma sequência no YouTube só disso. Pode ser, pode ser. Mas então vamos colocar storytelling com neurociência e já focando no mercado eletrônico, né? No comércio eletrônico, em rede social, porque vem cada vez mais, né? Agora não é o tal do novo normal, que na verdade de normal não tem nada, mas muda tudo. Então, Val, eu quero agradecer o teu tempo, eu quero Eu agradecer por agradeço. você ser desse jeito, toda doida, que é isso que eu gosto. E que dá super certo. Então, imagina o que a gente vai fazer no curso. Então, vamos avisar para a galera, a gente publica, né? É lógico, mas assim, falar, primeiro quero te agradecer, primeiro pela parceria de tanto tempo, segundo porque você entende que essa sua amiga é retardada, mas tá valendo. É verdade, tipo, real e oficial. Quem tá vendo a É gente lógico. sabe que eu sou meio demente, mas enfim, agradecer esse espaço da gente poder conversar sobre storytelling, que é uma coisa que, já viu, eu sou apaixonada pelo assunto, eu te falei, nesse Pois trem, é. a pessoa fica louca assim, passa o tempo assim rapidinho, mas eu acho muito legal esse espaço que você criou de discutir assuntos novos, temas novos, resgatar algumas coisas que tem a ver com administração, com estratégia. Storytelling no final do dia é estratégia para vencer, Pura. para Estratégia pura. e assim, esse espaço que você está trazendo, que ele é muito democrático, ele é muito legal para a gente disseminar conteúdo de qualidade, criar discussões a respeito das coisas que estão acontecendo agora e desmistificar sem ter aqueles malucos que os gurus de plantão que estão tomando grana da galera que a gente fica nervosa, entendeu? Então, Val, nós vamos cair. Agora nós vamos cair. Então, um galera, beijo. um beijo. Super valeu, muito obrigada. E vamos publicar então, hein, Val?
E aí, durante a Vamos semana lá. agora a gente se fala e coloca no ar. É nóis. Beijo, Fá. pessoal. Beijo, galera.